Fala, galera do canal Multiplay! Estamos de volta aqui com o nosso papo aleatório e essa conversa eu vou até revelar como é que ela surgiu. Nós estávamos na redação e preparando o programa lá da televisão, quando a nossa produção, juntamente com o nosso convidado de hoje, começaram a falar sobre novela. E aí me chamou a atenção, despertou a atenção e o interesse pelo assunto, porque novela é coisa de homem, sim. Novela é coisa de mulher, coisa de homem, coisa do jovem, do adulto, da criança, enfim. E hoje as novelas têm vários segmentos, têm vários estilos, vários formatos. E aí eu fui pesquisar um pouco mais com o nosso convidado sobre o assunto e descobri que o cara é um exímio expert de novela, é noveleiro, mas é um grande especialista no assunto. Estou falando do nosso companheiro lá da TV Guararapes, o Eric Miranda, que é repórter e é uma sumidade aqui em Pernambuco para falar de novelas. Ô, Eric, tudo bem? Aliás, preciso dizer aos nossos internautas que essa conversa eu já estou rodando para gravar com ele, esse rapaz aqui, esse nosso bate-papo, e a agenda dele é muito difícil. É por conta das novelas, Eric? Olha, quase que não saía. Não é por causa das novelas, não. Mas elas tomam um pouquinho do meu tempo também, viu? Mas ultimamente eu não estou nem com muito tempo de assistir tanta novela quanto eu queria, quanto eu gostaria. Mas eu sempre arrumo um tempinho ali para conseguir ver uma coisa ou outra. E assim a gente vai se atualizando. Eric é jornalista, é repórter lá na TV Guararapes, onde a gente também tem um trabalho por lá. E no dia a dia ele cobre o jornalismo geral, né? Política, economia, polícia, esporte, se vier, enfim. Mas nas horas vagas ele gosta de acompanhar a novela. Só para a gente situar, Eric, e os nossos internautas, como é que começou essa tua paixão por novela? E aí depois a gente destrincha aí um pouco mais das novelas atuais, das novelas de antigamente e o que é que mudou de lá para cá na sua visão. Mas como é que começou a tua paixão por novela? Olha, eu acho que eu posso dizer que essa minha paixão, esse meu interesse por novela começou desde muito cedo. Para você ter noção, eu acho que a minha lembrança mais antiga, digamos assim, quando eu falo de novela, e que para alguns pode não ser tão antigo, porque depois dos anos 2000, as pessoas acham que é muito recente, mas se a gente for pensar que 2000 foi 25 anos atrás, é bastante tempo. Mas uma lembrança que eu tenho muito forte, assim, é de eu pequeno, uns 3 anos, 3 anos, e eu tenho essa memória. Eu estava na casa de uma senhora que ela cuidava de mim, né? Ela era minha babá na época. E eu lembro muito claramente que estava passando na televisão, era 2003 o ano, e eu lembro muito bem que estava passando uma cena que é muito clássica, de uma novela que eu gosto muito, que é Chocolate com Pimenta. E é aquela cena que todo mundo conhece, imagino, que é a cena que a protagonista, Ana Francisca, ela leva um banho de tinta verde no meio da festa de formatura. Eu lembro muito claramente de ver essa cena. A gente sabe que a novela reprisou muitas vezes já, mas eu tinha essa memória da primeira vez ainda que ela foi vista. Fora isso, assim, sempre vendo também as pessoas assistindo, em casa, na casa da babá também. E eu consumia muito, eu lembro, o video show, né, que era exibido à tarde ali na Globo também, que mostrava muito bastidor de novela, cena, coisa interessante. Então foi aí que eu fui acompanhando, mas eu nunca tive a possibilidade de assistir, digamos assim, a novela artística de começo ao fim. Mas 2020, a pandemia, acho que foi quando deu aquela explosão de streaming e tudo mais, e aí eu lembro que foi quando eu decidi, vou assistir. Decidi pegar uma novela, peguei Globoplay, e disse, vou assistir aqui, comecei a assistir, e aí fui acumulando várias novelas, mas não só da Globo, Record, SBT, sempre gostei de assistir, muito assisti de todos, viu? Se a gente for ver assim, dá para conhecer bem. Hoje as emissoras meio que segmentaram, né, as novelas, os roteiros. Por exemplo, a Record
que é a cabeça de rede onde nós trabalhamos, a Record seguiu no segmento bíblico, né? Novelas bíblicas, né? Até séries bíblicas, e ainda tem uma novela que é do cotidiano, como a gente costuma dizer, mas é uma novela reprisada, né? Então, eles investem muito na questão das novelas bíblicas. Já o SBT, ele enveredou pelo caminho das novelas infantis, né? Pegou um público diferente, né? Um público que não tinha esse tipo de novela constantemente na TV Globo, na própria Record, enfim. E aí o SBT seguiu por este caminho, né? Até atualmente se fala que as novelas do SBT estão numa baixa da audiência e aí o custo da novela vai ter que baixar, porque fazer novela não é uma coisa barata. Agora, hoje, e aí você citou aí o streaming, as operadoras de streaming, as produtoras, estão investindo muito em novelas, né? Em novelas de gatilho curto, né? Tivemos Beleza Fatal agora, produzida pela HBO, ou seja, é uma nova tendência também para que o streaming ele pegue esse filão aí que era sempre da TV aberta? Olha, eu acredito que sim, viu? Inclusive, a gente já tem notícia, por exemplo, que vem aí a própria HBO Max vai lançar agora uma outra novela, né, curta, novela de streaming, que aí já mistura com uma outra tendência que a gente está observando muito no momento, que é a questão do remake. Então, a gente já tem informações que tem Dona Beija, que é um clássico também da Manchete, dos anos 80, que está para vir. E eu acho que é isso. Muitas vezes eu ouço as pessoas, até em comentários em rede social, dizendo que ninguém quer saber mais de novela, ninguém assiste novela, porque é uma coisa muito longa, é uma coisa que ninguém tem paciência de parar para estar assistindo, as pessoas querem coisas mais rápidas. Só que eu acho que existe público para todo tipo de novela, seja uma novela mais longa, uma novela mais curta. Acho que se a história é boa, se a estrutura da novela é boa, se tem uma história boa a ser contada, não importa quanto tempo leve, o pessoal vai assistir. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante haver essa adaptação, é o futuro também, né? Então, se tem público que gosta de história, que gosta de novela, porque a novela não é simplesmente a questão do tamanho, né? Tem toda uma forma como ela é feita, tem muitas coisas, a gente vê muitas vezes séries, não sei se você já viu, por exemplo, alguma série que você, quando vai perceber ali a forma como ela está sendo contada, a história, você faz isso aí, e aí colocar uma brasilidade um pouquinho, já dá uma novela. E eu acho que é isso. Só que aí tem esse público que gosta de algo mais curto, algo que acontece de forma mais rápida. Eu acho que é interessante também ter isso. Eu, por exemplo, eu ainda não fiz isso aqui. Eu vou falar isso aqui depois de ter dito que eu sou um noveleiro forte, eu dizer que eu não assisti Beleza Fatal, realmente eu não assisti. Eu até cheguei a comentar, eu não assisti Beleza Fatal, mas eu não consegui concluir por conta da correria mesmo. Mas eu tenho uma experiência com novela no streaming específica para streaming, que é A Todas as Flores, que até já passou na Globo também, em 2023, né? Que para mim foi uma experiência muito boa. Eu achei que foi uma novela que conseguiu ser muito bem contada a história ali. Claro que teve altos e baixos, teve algumas partes que a gente deu uma enrolada ali para acontecer, mas eu acho que essa sim foi uma boa experiência quando se fala de novela para streaming, e pelo que eu vejo das pessoas falando ali de Beleza Fatal, também foi outra sucessão que deu para mostrar que a novela tem força e que dá para ela se adaptar. A gente pode fazer uma novela para streaming, pode fazer uma novela para TV, a do streaming pode casar na TV, assim como a gente vê novelas que passam na TV que fazem sucesso no streaming. Então acaba que tudo vai se misturando e eu acho que o formato ainda tem muito o que acrescentar, muito o que mostrar. Ô, Eric, essa questão da Todas as Flores era uma novela que ela foi escrita para ser uma novela das nove. E o que se comenta nos bastidores é que a própria TV Globo não acreditou na novela. E a novela bombou no streaming. Tanto que quando ela foi ao ar na TV aberta, ela também gerou índices de audiência altíssimos. O que é que, na sua visão, fez com que os diretores de teledramaturgia não acreditassem? Era o formato, uma novela que ela é muito rápida no seu enredo, desenrola muito rápido. Quando começa um assunto, termina esse assunto no mesmo capítulo, ou seja, não prende mais o telespectador como antigamente, que ficava 2, 3 capítulos rendendo uma mesma história. É a questão da velocidade de hoje, das pessoas estarem com pressa, não poder parar na frente da televisão e tudo se desenrolar num único capítulo,
que fez com que os diretores de TVs abertas não acreditassem, no caso da TV Globo, não acreditassem nesse roteiro e era um roteiro tão certeiro? Então, é um detalhe muito importante, porque eu lembro que tinha saído as notícias de que havia novela sobre as flores. Inclusive, eu lembro que na época, quando começou a ser falado, a novela ia se chamar Olho por Olho. Se não me engano, era esse o título provisório. E aí depois foi se tornando Todas as Flores. E eu lembro que ela ia ser exibida e depois a sucessora dela seria a Travessia, de Glória Pérez. E aí houve esse adiantamento, Travessia foi para o horário de Todas as Flores, e Todas as Flores foi para o streaming. O que eu acho que pode ter levado a essa escolha foi, talvez, o estilo do autor, dos autores da nesse caso. Porque eu, pelo menos, observo a Glória Pérez como uma escritora mais tradicional. Que a gente, olhando ali uma novela de Glória Pérez, a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito de novela para TV aberta. Uma novela que pode fazer sucesso no streaming, mas ela se encaixa muito melhor, ou muito mais facilmente, na TV aberta. E no caso de João Emanuel Carneiro, eu acho que ele já tem um histórico de ter novelas mais largas. Quando a gente fala de João Emanuel Carneiro, a gente lembra logo de Avenida Brasil, a gente lembra de A Favorita, que são novelas que, se a gente for observar, elas têm, digamos assim, um pouco de série, um pouco do que o público de série gosta. Por exemplo, quando a Avenida Brasil foi exibida, existia muita comparação dela com a série Revenge, que também falava sobre vingança e tudo mais, o pessoal fazia muito essa comparação. Então, pode ser que tenha sido isso, um critério ali na hora de definir que não, a gente vai colocar Todas as Flores. Era uma história também de vingança, né? Que contava sobre uma vingança também, né? Um dos plots ali. Então, acredito que, primeiro, pelo enredo, e segundo, pelo próprio estilo do autor. Eu acho que ele consegue fazer essa trama mais ágil, que está sempre acontecendo, tem ação, tem suspense, não desmerecendo a Glória, que já fez muita coisa boa. Mas eu acho que, se a gente fosse ver por esse lado, seria mais isso, mesmo. Só que aí eu acho que, no final das contas, Todas as Flores tinha muito de novela clássica, tinha seus pontos ali, que eu acho que atrai muito o público também da internet, do streaming, mas era uma história tão boa, que eu acho que até se ela fosse maior, e para a TV aberta, ela iria também dar certo. Ia dar para ser contada, de uma forma até melhor, porque às vezes houve alguns deslizes, digamos, uma coisa que poderia ser melhor contada aqui, e talvez se ela tivesse mais tempo para contar, poderia ser desenvolvido até melhor. Mas eu acho que a Globo se arrepende. Até porque depois, quando foi exibido na TV, foi um sucesso. Isso lembrando que quando foi exibido na TV aberta, ela já foi exibida num horário que é mais tarde, né? Que tem menos pessoas assistindo. Então, se naquele horário, mais tarde, a gente já viu um resultado tão bom, tão positivo, imagina o que ela não poderia fazer ali no horário das 9, né? Aí tentou remediar depois com Mania de Você, agora, que já não foi algo tão bom assim. Acho que faltou um time aí na hora de fazer essa escolha. Existe um grande debate hoje em dia em relação às novelas. Talvez muito puxado por essa questão do streaming, né, da novela ser rápida em formato de série. E aí você tocou num case aí da Globo que não foi um case de sucesso, Mania de Você. Talvez quisesse pegar o gancho de Todas as Flores, aquele enredo rápido, aquele enredo que as coisas se resolvem no mesmo capítulo. Só que Mania de Você tinha uma fotografia meio que de filme norte-americano. Eu acho que isso afasta, aí é uma opinião muito particular, isso afasta um pouco do jeito que o telespectador brasileiro assiste novela. Você citou que a sua primeira novela, que despertou tudo isso, foi Chocolate com Pimenta. Ou seja, um novelão clássico, não é? Que hoje a própria TV Globo coloca no horário das 6, tinha Eita Mundo Bom, agora tem Eita Mundo Melhor, que é uma continuação, né? Que é até uma coisa rara, né? Uma parte 2 de uma novela, e que também está gerando altos índices de audiência. Mas no caso de Mania de Você, pegou uma fotografia tão moderna, tão cinematográfica, que acabou afastando, e o enredo também, logicamente, esse roteiro, acabou afastando um pouco o telespectador. E aí esse horário das 9 da TV Globo virou um verdadeiro calo, porque uma novela é assertiva, bomba na audiência.
Outra novela, aí vem mal. Veio Pantanal, que foi um remake da TV Manchete, que o próprio SBT já tinha exibido, né, os capítulos da Manchete, e aí a TV Globo refaz, reescreve Pantanal, uma novela um sucesso estrondoso depois de alguns fracassos. Aí vem Mania de Você, outro quase que um fracasso também. A novela realmente não bombou. E veio o remake de Vale Tudo, que coincidiu com os 60 anos aí da TV Globo, e a novela, por mais que ela pontue bem em várias praças, estamos falando aí de um território nacional, um país continental como o Brasil, ainda ouço muitas críticas a essa novela. Essa questão do enredo, essa questão de ser novelão clássico, como foi Vale Tudo em 1988, e essa nova roupagem, isso afasta um pouquinho o telespectador. Há realmente uma comparação. O telespectador, mesmo que não tenha acompanhado a primeira versão, corre para o streaming para comparar os capítulos. Olha, a minha opinião é que pelo menos, eu não vejo problema em recontar uma história. Eu não sou uma pessoa que, porque assistiu uma versão da novela, seja o que for, eu vou já observar outra versão, a nova versão, remake, com já um olhar negativo, achando, não tem como superar, não sei o quê. Eu não tenho a pretensão de assistir um remake achando que ele tem que superar ou que ele tem que ser ruim. Não. O que eu penso é que ele pode ser contado, até porque tem muita gente, eu mesmo, tenho dificuldades de conseguir me concentrar muito assistindo novelas mais antigas. Não por conta do enredo, talvez por conta da imagem, às vezes dá uma cansada. Só que eu acho que as pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer a história, porque Vale Tudo Mesmo é uma história muito boa. É tão boa que eu consegui quebrar essa barreira da imagem, por exemplo, e eu assisti a novela, maratonei Vale Tudo, a original, de 88, inclusive. Foi no ano passado, terminei no começo desse ano. E assim, é uma novela que não dá para perder. Você vê um capítulo e já está querendo ver outro, acompanhar, acompanhar, acompanhar. O que eu acho é que, às vezes, tem coisas que não precisam é, modernizar tanto. Eu acho que é como você falou, o clássico, no final de tudo, eu acho que o que importa é você ter uma boa história. Claro, você tem que ter um cuidado ali na hora de fazer uma atualização, né? O tempo passa, precisa ser feitas as atualizações ali, principalmente no texto, e em algumas situações. Não acho que todas as situações precisam ser obrigatoriamente mudadas para fazer essa atualização. Mas a gente sabe sim que é necessário que as atualizações sejam feitas. Mas no final das contas, eu acho que o que importa mesmo é que a história seja bem contada, que ela chame a atenção, que ela seja interessante. No caso de Vale Tudo, em específico, eu acho que pesa muito o fato de ser a maior novela que a gente tem na TV brasileira, né? Então, assim, é inevitável que as pessoas façam essa comparação. Mas, infelizmente, eu vejo que muitas vezes as pessoas já olham sim, com má vontade mesmo, né? Já vão encarando a história com aquela má vontade, não estão querendo muito saber, já com aquele preconceito de que a outra é melhor. Eu, particularmente, eu comecei a assistir o Remake de Vale Tudo e eu parei. Eu assisti, acho que os 2, 3 primeiros meses, dei uma parada, retornei naquela semana, né, com aquela semana explosiva, que teve o casamento de Maria de Fátima e tudo mais. Eu achei que estava muito bom. E confesso que, por não estar tão assíduo, acabei me dispersando bastante aí da novela. Mas eu não acho que seja uma novela ruim. Eu acho que, no final das contas, quando a autora ela consegue entregar algo que realmente interessa, e aí você vê, por exemplo, essa semana que eu falei que eu voltei, que muita gente voltou, a novela estava numa baixa ali de audiência, de voto, a novela voltou a crescer, né, deu uma aumentada ali na audiência e conseguiu até se estabilizar na casa ali. Eu acredito que foi a partir daí que ela começou a dar ali uns 25 pontos, mais ou menos, em São Paulo. Foi justamente porque foi naquele momento que ela resgatou a base da novela, o que tinha ali de original, o que tinha ali de clássico, o que tinha ali de história, da construção da história original. Mesmo que ela fizesse uma adaptação aqui, outra ali, mas no final, naquele momento, ela estava contando a história, como ela era. E eu acho que é isso, a gente precisa contar uma boa história. Passando pelo que você falou de Mania de Você, por exemplo, Mania de Você, a gente digamos que não podia reclamar de imagem, de produção, era perfeito.
exceto aquela cena que teve da Mércia, né, a personagem de Adriana Esteves, que estava numa boia ali no mar, que foi uma cena muito mal feita mesmo, assim, virou meme e tudo. Mas, assim, no geral, a produção era bonita, tinha paisagens bonitas, né, tinha praia, tudo mais. Só que no final das contas, a história não era boa. E é até curioso eu falar isso, porque eu sou um telespectador de Mania de Você. Eu assisti Mania de Você de cabo a rabo. Eu assisti a novela por completo. Confesso que no começo assisti pensando, vou acreditar, tinha assistido já muitas novelas de João Manuel, é um autor que eu gosto muito, vou dar uma chance. No meio do caminho eu vi que a novela estava meio desandando. Aí eu fiz, não, eu vou continuar assistindo porque vai melhorar. E quando foi chegando no final, eu disse, eu já assisti até aqui, eu vou terminar agora, eu não vou ter perdido esse tempo todo. Por exemplo, para mim, que consegui acompanhar do início ao fim, eu não acho que seja a pior novela, porque eu acho que no final das contas o Ibope de Mania de Você acabou sendo o pior da história da Globo, mas eu não acho que ela seja a pior novela. Pelo menos que eu assisti, eu não acredito que seja a pior novela, não. Mas, assim, claro que para um telespectador que não assiste todo dia, novela não é obrigatório, né? A novela não foi feita para que o telespectador ele assista com assiduidade todos os dias. Por isso que ela acaba recontando, né? Aquela história acaba sendo recontada, vai voltando, o personagem vai contando um detalhe lá de trás e tal, justamente para ir recapitulando. Só que, mesmo assim, eu acho que o problema foi não ter uma história interessante, se perder. Muitas vezes a gente tem críticas que vêm de fora, o pessoal acaba criticando muito, vem aquela pressão de direção da emissora, vem a pressão do público, aí às vezes o autor não consegue lidar bem com aquilo, não sabe adaptar a história. Mania de Você não foi a única que teve isso, a gente já viu outras histórias onde houve esse mesmo tipo de problema, mas é isso. Eu acho que o importante é ter uma boa história e saber contar essa história da melhor maneira possível para que tudo flua aí melhor. Eu fico na torcida, porque, como você disse, Miguel, é, o horário nobre, né, esse horário nobre, que é o horário das 9, hoje é o horário mais problemático da Globo. Apesar de estar com o Vale Tudo, que conseguiu levantar um pouco, pelo menos, do nome de você, hoje é o horário que a gente vê com o maior problema para a Globo. Há um tempo atrás a gente vê que era diferente, né? Era realmente a principal, era o horário que salvava. Apesar de que eu também não acho que vai ser muito difícil, eu acho que não é possível mais que a gente veja um horário novo como era antigamente. E a número de audiência na TV, eu acredito que não necessariamente determina se é uma novela de sucesso ou não é sucesso. Porque existem tantas formas de assistir a novela, a história, e é preciso, acho que, juntar tudo isso para determinar se foi bom ou se não foi bom. Nós já tivemos novelas clássicas, né? E lógico, não tinha esse boom do streaming, esse boom de TV a cabo, próprio YouTube, né? Que é um grande concorrente da TV aberta, da própria TV Globo. Mas tivemos aqui, ao longo desses últimos anos, novelas clássicas que, quando chegava no último capítulo, parava o Brasil. A Avenida Brasil talvez tenha sido uma das últimas, 60 pontos de audiência em algumas praças, vivo no Jornal Nacional, mostrando as ruas vazias, no break da novela, no intervalo comercial da novela, mostrando um vivo as ruas vazias nas praças pelo Globo país. Repórter, Globo Globo Repórter. Repórter social. Pois é, por exemplo, A Próxima Vítima, que é uma novela da década de 90 ainda, que me marcou muito essa novela, ela praticamente ela foi editada ao vivo. Durante o Jornal Nacional, estava se gravando o último capítulo para saber quem era o assassino, né, o serial killer da Próxima Vítima, e também gerou vivo no Jornal Nacional, ou seja, novelas que pararam o país. Hoje em dia, você acha que, com tantos meios de assistir a novela, como você falou, com tantos veículos e formatos, ainda possa existir uma novela que pare o país para que as pessoas assistam o seu final? Olha, eu acho que impossível não é, mas eu não sei se parar. Eu não sei se parar realmente. Pode ser que uma história pegue mesmo o público, mas realmente, essa questão de haver muitas formas de assistir pode dificultar. Mas se uma novela, eu acredito, se uma novela for aquela novela que pega o público daquele jeito, nem que seja o último capítulo, o potencial tem, viu, para conseguir fazer um sucesso, até porque quem é que vai querer esperar para uma novela que faz tanto sucesso para assistir o último capítulo no streaming?
né? Porque ali todo mundo não queria um spoiler, né? Tem muito disso, não quero saber o que aconteceu, mas então, acredito que tem isso, assim, mesmo, pelo menos no último capítulo, o pessoal acredito que tem um potencial de querer mais assistir ali na hora, para descobrir coisas muito juntas e tal. A gente vê aí Vale Tudo, por exemplo, que está saindo no site, dizendo que a Globo está preparando aí 5 finais, vai gravar 5 finais, dizendo ali quem é o assassino de Odete Roitman, para criar aquele suspense para tentar não vazar. Então, imagino que a curiosidade, até para quem não talvez não estiver acompanhando, eu mesmo, muitas novelas eu não acompanho, mas eu gosto muito de ver pelo menos o primeiro capítulo e o último capítulo das novelas, para eu ter uma noção assim do que foi. Eu acho que o primeiro e o último a gente consegue entender. No primeiro a gente consegue ver que a gente vai ter interesse desde de assistir a história. E no último, mesmo que a gente não assista, Vale Tudo, por exemplo, se fala dela o tempo todo, né? Todo instante está sendo falado. Então, alguma curiosidade eu acho que desperta. Então, a depender de como for os próximos meses de Vale Tudo, a gente está agora em agosto, acho que a novela tem mais uns 2 meses, 2, 3 meses ainda aí no ar, a depender do que vai acontecer a partir daqui, pode ser que ela tenha um potencial. 50 pontos, eu não acredito que a gente chega nisso, né? Nem jogo da seleção brasileira conquista mais esses pontos todos, o jogo de Copa do Mundo, né? Mas, dentro do que é realidade hoje, se for construído bem, despertar essa pessoa do público, há sim um potencial de, dentro do possível, parar aí o público para acompanhar. Falar um pouquinho de um formato que está chamando muita atenção também, que é o formato de dorama, né? Tem o dorama, que eu acho que, aliás, eu já li, que a própria TV Globo estava buscando criar doramas para o Globoplay, para depois colocar na TV aberta, um experimento, né, uma experiência. E as novelas turcas. O que a novela turca tem que está atraindo tanta atenção do telespectador brasileiro, né? Porque nós tivemos, na década de 90, por conta do SBT, aquele boom de novelas mexicanas, depois novelas venezuelanas, né? Então, são dois eixos também muito fortes de novela, principalmente as novelas mexicanas, né? Por conta da Televisa, Carrossel, depois Chiquititas, que já foi gravada na Argentina com a parceria com o Brasil, a primeira versão, me refiro. Depois tivemos ali aquela sequência com as novelas de Thalia, né? Maria do Bairro, Marimar, e Maria Mercedes, acho que era esse o nome, não lembro. Enfim. E hoje, as novelas turcas, muita gente fala da novela turca, a TV Bandeirantes, a Band, exibe uma novela turca, né? No horário da manhã, inclusive. Concorre conosco, quando a gente está trabalhando com notícia, Eric, lá no Balanço Geral, a Band está lá com novela turca para o Brasil inteiro. O que é que elas têm? Olha, eu vou dizer para você que eu ainda não tive esse contato com novela turca, mas o que eu vejo? O que eu consigo observar? A gente teve o último fenômeno, digamos assim, que teve pessoa de mulher que a própria Record exibiu, né? Inclusive exibiu assim, sem pretensão, né? Foi um lançamento ali que era meio que sabia que a novela era uma história boa para ser contada, mas eu imagino que não havia essa ideia de que fosse se tornar o sucesso que foi. Né? Por onde a gente passava, sempre tinha alguém que dizia: eu assisto a Barra, a novela Barra. Eu ouvia muito isso em vários locais. Minha mãe mesmo assistia. Minha mãe não, já faz um tempo que não costume de assistir novela, estava assistindo, começou por acaso, ligava a TV, estava lá passando, e ela assistia. E eu acho que o que tem na novela turca que tem chamado muita atenção é algo que você já contou. É uma história clássica. A gente está vendo, por exemplo, o SBT agora está exibindo à noite, também no horário nobre, é As Filhas da Senhora Garcia, que é uma adaptação, um remake também de uma novela turca, que foi exibida, acredito, em 2021, alguma coisa desse tipo, ou foi no finalzinho da década anterior, mas acho que foi no começo dessa década. Então, é uma história clássica, que muitas vezes as próprias novelas mexicanas, tentando se reinventar, não conseguem ter aquele mesmo tom clássico que fez elas pegarem aqui no Brasil, por exemplo. Quando é uma novela mais clássica, acaba por ser a enésima versão de uma mesma história
e aí o público meio que talvez sature, né? Por exemplo, quantas versões já teve de Marimar? O próprio SBT já exibiu Marimar, um bocado de vezes, aí teve uma época que não tinha mais Marimar, e começaram a exibir Coração Indomável, que é uma versão de Marimar também. Coração Indomável já foi reprisado, já foi exibido, reprisado umas 3 vezes. Então, assim, são histórias boas, mas que acabam sendo, vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. A novela turca, eu acredito que é uma novela que traz esse clássico que o público gosta, mas ao mesmo tempo é uma história nova, uma história que ninguém conhece, uma história que pega, por ter aquela estrutura que todo mundo conhece e gosta, e ao mesmo tempo uma história que ninguém sabe o que esperar, ninguém sabe o que vai acontecer, então todo momento tem uma emoção. O dorama, eu acredito que vai por aí também, algo mais clássico, e também chama atenção, e ao mesmo tempo ninguém sabe como é que vai acontecer. A Globo está adotando esse formato aí também, que eu até agora não entendi se vai ser para os filmes, se vai ser para o horário, porque primeiro foi dito que seria para um horário novo, que eles iam abrir, né, para o horário que antes era de malhação, ali no fim da tarde, aí depois ia ser no streaming, para depois ir para a TV. Não sei como é que vai funcionar essa exibição, que a gente sabe que já está gravando, né? Já teve até um primeiro episódio que foi gravado ali, vai ser uma novela mais curta também. Eu acho que tem um potencial também, nesse caso, inclusive. Acho que vai ser uma boa para a Globo para experimentar atores novos, porque a Malhação tinha muito esse papel, né? De dar oportunidade para que atores pudessem até mesmo errar, ali, porque os dois tinham um peso muito grande na hora de fazer uma Malhação, né? Quando a gente vai comparar com outras novelas. Então, vai ser bom nesse sentido, movimento do mercado e também ajuda a esses atores, novos atores, né, que prepararem mais. E aí, eu acho que é interessante esse formato, acredito que é isso mesmo, a novela turca. A gente sempre acaba voltando para isso, do clássico, a história que é bem contada, é uma história boa, tudo bem contada, não tudo de muito enfeite, eu acho, para fazer uma novela. Muitas vezes eu acho que se foca muito em fazer é, é, efeitos especiais para querer fazer uma super produção. Quando o básico ali, bem feito, arroz com feijão, funciona bastante. Claro que a gente gosta de uma novidade, né? Uma coisa que fuja um pouquinho, mas eu acho que no final das contas a gente quer até mesmo algo que relaxe, que deixe a gente mais dentro até mesmo de uma zona de conforto. A gente todo dia trabalha, lida com a realidade, lida com muitos problemas, situações complexas. Aí no final do dia, você quer sentar, na frente da TV, assistir uma história, pode ser bobinha, mas que entretém, né? Dá aquela relaxada e ao mesmo tempo que envolve, você fica querendo assistir o que vai acontecer no capítulo seguinte. E fica na torcida. Quem sabe pode ser também ter um formato, pode ser ter uma forma das nossas emissoras, as emissoras brasileiras, puxarem também, né? Porque a gente já viu que muitas vezes que já está há muito tempo sendo feito, vai se desgastando, tentar mudar muito também pode não ser o meio, pode não ser o caminho ideal por ali. Então, acho que precisa ser observado e fazer a adoção aqui, de acordo com o que o público está gostando. É que você prefere mais, novela de época ou novelas do cotidiano? Rapaz, depende. Eu confesso que eu sou muito fã de novela de Valquíria Carrasco que se passa no sítio. Gosto muito de Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Eita Mundo Bom, Eita Mundo Melhor, tem o Cravo e a Rosa, eu gosto. E até aquelas também do Benedito de Barbosa, que era exibido no horário das 6, ali nos anos 2000, assim, A Moça, a Cabocla, também gostava bastante. Só que novela que se passa, né, nos tempos atuais, eu gosto muito também. Né? Recentemente eu assisti, eu estava acompanhando Vai na Fé, foi um sucesso muito exibido aí uns 2 anos. Sucesso essa novela, né? Muito, muito boa, muito boa. Inclusive, comecei a assistir a atual, do Mim, muito na expectativa. Tive uma quebra aí também de expectativa, não foi aquilo que eu imaginava que seria, né? Parei também, acabei parando de assistir, vi que agora o pessoal está tentando uma nova fase, pode ser que agora entrei em melhor história, mas eu consigo mesclar bem. E eu gosto muito de fazer maratonas no streaming. Então, muitas vezes eu vejo uma de época e vejo uma mais contemporânea. E assim eu vou balanceando. Aí eu assisto uma mais
digamos, uma mais séria, uma do horário nobre, aí eu puxo para uma do horário das seis, que é mais romântica, vou para o horário das sete, que é um pouco mais humor. Eu acho que eu consigo passear bem pelos formatos, pelo o objetivo ali que está sendo trazido para a novela e conseguir bem. A gente está chegando na reta final aqui, Eric, mas eu queria até dar uma opinião muito particular. Eu não sou um noveleiro profissional, né? Até por conta da correria, até de futebol também, não consigo acompanhar. A única novela que eu estou acompanhando agora, recentemente, é Vale Tudo, mas eu ainda estou nos capítulos do começo do mês de julho, ou seja, estou muito atrasado. E eu não assisto quando ela passa na TV aberta, justamente para não tirar o enredo que eu estou acompanhando de um mês atrás. Mas eu sinto falta da variedade de novelas nas outras emissoras, né? Eu falei da Band aqui, que estava com a novela, exibiu, né, Beleza Fatal, mas muito picotada, né, por conta da faixa etária, da classificação etária, mas eu queria ver um pouco mais de novelas na programação das outras emissoras. A Record tem várias novelas bíblicas, né? Exibiu uma turca, né, Força de Mulher, que foi um sucesso, inclusive. Acreditávamos até que pudesse engatar uma segunda novela turca, mas não aconteceu. A preferência da Record realmente foi pelo segmento bíblico. O SBT, que tem as novelas mexicanas, venezuelanas, todas à tarde, tem as novelas infantis à noite. Acredito, Eric, que o que tenha tirado um pouco esse brilho da novela infantil do SBT tenha sido as parcerias, porque o SBT acabou fazendo, por conta do custo, parceria com a Prime, parceria com a Netflix, e aí os capítulos, por exemplo, na Amazon Prime, estão bem à frente da TV aberta. E a criançada corre para lá. Eu tenho filhas adolescentes, por exemplo, pré-adolescentes, elas correm para o streaming porque querem ver primeiro lá do que ver na TV aberta. Eu acredito nisso também, até porque quando a gente vai ver as anteriores, né, acho que essa parceria começou ali com a infância de Romeu e Julieta, e foi quando eles passaram a disponibilizar os capítulos no streaming, antes da TV aberta, e a gente vê que foi mais ou menos por ali que houve um desgaste. No caso específico das novelas infantis, eu acredito que um outro ponto que reforça também esse desgaste é o fato de a gente estar há mais de 10 anos, são 13 anos já, né, num filão, digamos assim, de novelas infantis, e ao longo desses 13 anos, houve apenas um respiro de um ano, mais ou menos ali, onde uma novela não foi escrita por Elisa Abravanel. A gente precisa fazer essa mulher dar uma descansada ali, porque eu particularmente acompanhei a infantil, novela infantil, a única novela infantil do SBT nesses 13 anos que eu acompanhei foi a Chiquititas, né? A versão mais recente do Chiquititas. Eu particularmente gostei muito ali da história que estava sendo contada. Claro que assim, é uma novela muito longa, tem mais de 500 capítulos. Só que se a gente também for fazer uma comparação com a versão anterior, a anterior tem mais de 800, né? Foram divididos em temporadas, então se a gente for pensar em história, ela até deu uma resumida, deu uma enxugada ali na história, né? E eu acho eu particularmente acho que contou bem. Mas assim, você imagina, uma novela, cada novela ali tem pelo menos 250 capítulos, mais de 300, a maioria. Então, você imagina você escrever uma novela de 300 capítulos, encerra, para você já começar outra de 500 capítulos, aí você termina aqui para escrever mais uma de 400, e uma seguida da outra, eu acredito que não tem quem aguente, né? Ela também não nenhuma jovem, né? Tem essa questão também de cansar, de ter uma equipe ali por trás, só que talvez esse respiro fosse necessário, e também fosse necessário, quem sabe até dar uma pausa aí no meio, né? Não deixar seguido ou diminuir o tamanho aí da história, para não ter, acho que não tem necessidade também de uma história se perdurar por mais de um ano, 2 anos aí no ar. A gente viu, eu falei de Chiquititas, por exemplo, que teve mais de 500, né? A Poliana, as aventuras de Poliana, quando a gente vai contar as aventuras de Poliana com Poliana na bolsa, ultrapassa os 700, já chega aí, acho que nos 800 capítulos, é muita coisa ali sendo contada. E eu acho que é isso. Nesse tempo todo, apenas houve um descanso com Carinha de Anjo, que foi outra autora, Leonor Corrêa, que escreveu Carinha de Anjo, né, que teve essa adaptação. Mas, tirando isso,
acaba que se esgota, né? Se esgota, imagina, a criatividade, e principalmente nesse momento em que as histórias elas estão sendo contadas até mesmo de uma forma mais autoral, porque até ali, nas aventuras de Poliana, Poliana Moça, eram histórias baseadas basicamente em livros ou em outras novelas que já existiam. Então, ali tem sido, a partir de Romeu e Julieta, é exclusivamente criatividade. Você criar, você fazer. Eu imagino que pode dar uma cansada. No caso da Record, eu acho que tem público para assistir ainda as novelas bíblicas. A gente viu, por exemplo, assim, não é tão recente, mas a gente acompanhou, que é Gênesis, e a gente viu que tinha dado uma diminuída ali no 20 e Gênesis voltou a levantar. Só que eu acho que também poderia dar uma balanceada aí, né, entre uma e outra, colocar talvez uma turca, como foi o exemplo agora, que a gente já viu que fizeram aquela levantada. Eles também poderiam produzir outras histórias, como a gente sabe que a Record já produziu em vários outros momentos. Né? Histórias boas, histórias em momentos em que se dizia que o potencial era muito grande para bater a Globo ali. Por exemplo, a própria Escravizaura vai voltar agora, Escravizaura à tarde. É uma novela que foi reprisada já muitas vezes, mas que é sucesso. Tem Prova de Amor também que foi exibida, tem Chamas da Vida, Vida do Jeito. São novelas que mostram que a Record tem muito potencial de fazer boas histórias. Eu acho que dá para balancear, para conquistar o público, e aí todo mundo consegue ser assistido, sei lá, você consegue se encontrar um pouco ali, porque acaba, assim, tanto no caso das bíblicas quanto no caso dos infantis, dá um pouco a impressão de que a gente está sempre na mesma história, sempre contada a mesma história, um universo, apenas um universo onde está sendo contado, e talvez a pessoa não acompanhe muito, pode se perder, teria que assistir com muita assiduidade aqui para ter certeza de qual é a história que está sendo contada. Mas eu acho que é isso, eu acho que precisa dar esse respiro. Nesse sentido, eu acredito que a Globo ela consegue fazer melhor, porque ela consegue contar essa história com respiro mesmo, né? Até pelos horários, pela variedade, uma de época, uma mais contemporânea, uma que foca no humor, outra que foca no suspense, uma coisa mais pesada, com horário das 11, ali também, vez outra que está acontecendo. Eu acho que é isso. Às vezes se perde muito por bater apenas numa tecla, às vezes, mesmo sabendo que não está dando certo, continuar naquilo ali. E eu acho que os diretores das emissoras aqui precisam estar mais atentos para isso, porque muitas vezes eles jogam fora coisas que, se desse um pouquinho mais de chance, poderia dar certo, enquanto outras que claramente não estão dando tão certo. Então, a gente dá uma pausinha e acaba que não é isso que acontece. Perfeito. Eric, muito obrigado, viu, por trazer seus conhecimentos aqui da teledramaturgia para compartilhar um pouco conosco aqui no canal. E tomara que venham mais novelas para depois a gente fazer um apanhado e bater um novo papo aqui para renovar a conversa, tá bom? Muito obrigado. Vamos embora. Estou já esperando o próximo convite. Tá certo, fechamos aqui esse bate-papo, papo aleatório dentro aqui do nosso canal Multiplay. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. Ative os sininhos para as notificações. Nas nossas redes sociais você pode deixar o seu comentário. Aqui também nesse vídeo, na janelinha lá no chat embaixo, deixa o teu comentário. Qual é a tua novela preferida? Estou aguardando aqui o seu comentário no nosso canal Multiplay. Nosso QR Code na tela para você, que é o canal do WhatsApp, é inteiramente grátis. E você pode também ser membro do canal a partir de R$ 1,99. Tem notícias exclusivas, está mais barato do que água mineral na Agamenon Magalhães. Galera, até a próxima. Tchau, tchau.